eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo o teórico David Hume, falando sobre a ética, justiça e utilidade e empirismo. E as contribuições do texto de hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer efetivamente informações importantes para nós discutirmos aqui na nossa aula. Vamos então ao nosso primeiro slide. David Hume, 1711-1776, destaca-se em seu tempo por provocar uma revolução filosófica nos conceitos éticos, jurídicos e políticos reinantes. Ao contrário de afirmar uma supremacia da razão e dos métodos racionais de alcançar a certeza e a verdade ao estilo cartesiano, conduz sua reflexão para o caminho da reconstrução do conhecimento humano a partir de bases sensoriais. A filosofia humeana tem seus alicerces baseados na experiência que figura como grande matriz do conhecimento humano. Em um primeiro sentido, seu pensamento enquadra-se nas demais pretensões das filosofias empiristas, inglesa, escocesa, e em um segundo sentido, sua filosofia destoa do racionalismo justnaturalista imperante. Temos aqui então, através desse autor, características que serão diferenciadas aí pelo seu radicalismo, onde efetivamente ele vai trazer para nós características mais específicas dentro do pensar a filosofia, que efetivamente vai trazer também essas influências para o pensar o direito. Assim, essa característica que vai se apresentar de um teórico que teve em primeiro momento uma proximidade com a formação do direito, posteriormente ele deixa de lado o direito e vai se dedicar aos estudos da filosofia, vai efetivamente trazer diversos conceitos que foram discutidos na área do direito e serão influências muito importantes aqui para a relação da produção da filosofia e também da filosofia do direito, que vai se constituir através das suas discussões. Vamos então ao nosso próximo slide. Sua principal obra será aqui explorada, o Tratado sobre a Natureza Humana, que teve uma primeira publicação em 1739, 2 volumes, e segunda publicação em 1740, terceiro volume. Discute amplamente o tema ética e faz repousar na utilidade o fundamento último de toda a moralidade. Possui ainda famoso estudo intitulado Investigação sobre o Conhecimento Humano, Princípios da Moral, Diálogos referentes à religião natural, discursos políticos, além de vários ensaios, bem como uma História da Inglaterra. Com seus escritos, aprofundou o empirismo inglês já reinante no pensamento setentista, cujos expoentes foram Berkeley e Locke. Aqui nós temos diversas obras que serão importantes nós citarmos aqui com relação a essa característica. É importante nós pensarmos que quando falamos de Hume, nós estamos falando basicamente das características de uma corrente empirista que é radical, que vai trazer efetivamente dois universos aqui ao qual serão discutidos dentro das suas obras, enquanto processo teórico, que são os processos relacionados às suas impressões e são processos relacionados às ideias. Onde efetivamente temos as impressões é um processo concreto que se constitui dentro da própria sociedade, a partir das relações e das experiências produzidas. As ideias elas ainda estão dentro de um universo ao qual trabalha-se na perspectiva do subjetivo. Percebo vocês que aqui nós já temos uma discussão que ela vai adentrar dentro desses conceitos que são as experiências produzidas dentro da sociedade, que vai se relacionar, sem dúvida nenhuma, com o pensar o processo ético nessa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Seu empirismo foi uma reação direta ao racionalismo do século XVIII.
Ao contrário de destacar a importância dos juízos lógicos e decretar impecáveis as sutilezas racionais, Hume afirmou-se como um cético e empirista, levando às últimas consequências sua explicação da origem do conhecimento pelos sentidos. Não a razão, mas os sentidos são responsáveis pelo conhecimento. Esboça sua tese empirista, sustentado que está nas próprias falhas do raciocínio humano, sempre suscetível ao erro e ao engano. Ao contrário de afirmar o absolutismo da razão e do saber humano, Hume deposita nos sentidos corporais a sede de todo o conhecimento humano. Nesse sentido, a realização da posição do saber, do conhecimento e da própria existência de causas e leis naturais são colocadas em dúvida em sua filosofia. Nessa relação que nós observamos de Hume, quando ele vai trazer a perspectiva das impressões com relação à perspectiva do que seriam as ideias, nós temos o seguinte exemplo, inclusive um exemplo bem clássico quando tratamos do Hume. É a característica de você ter as expressões condicionadas a um conhecimento que se produz. Em outras palavras, poderíamos dar o seguinte exemplo. Se você queima o seu braço, você efetivamente vai ter uma memória constituída com relação a essa característica. A dor pode ser um exemplo disso. A relação, por exemplo, do queimar, a pele, eles são efetivamente produções que são constituídas e são registradas na pessoa. Essas informações elas ficam registradas. Não ficam efetivamente só através da ideia no processo objetivo. Mas aí você tem uma reação concreta que vai efetivamente trazer essa experiência constituída. E a partir daí, nós tratamos então da relação das impressões, que são trazidas por Hume, que através dessas características nós podemos perceber então como essas experiências, processos empíricos são constituídos efetivamente dentro da sociedade, através dessa leitura, através dessa característica. Vamos então ao nosso próximo slide. A ética hemiana não possui qualquer vínculo metafísico. Pelo contrário, procura constituir-se a partir de recursos empíricos, recorrendo à explicação de que é a experiência sensorial que se extraem o caráter e as convicções morais. Nesse sentido, é que o vício será dito o que causa incômodo e virtude será dito aquilo que causa satisfação. Não é a razão que informa o que seja o certo e o errado, o justo e o injusto, mas a própria experiência humana. De qualquer forma, a moral aparece como um imperativo para o homem. Não só todo homem possui a noção da moral, mas até mesmo os mais insensíveis dos homens é capaz de distinguir pela experiência as impressões causadas pelas virtudes das impressões causadas pelos vícios. Assim é que a advertência da utilidade do estudo da moral ganha sentido, uma vez que se deve valorizar a virtude e reprimir o vício. Percebam vocês que nós estamos adentrando com relação às características apresentadas por Hume. Então, dentro dessa relação, nós percebemos que a evidência é muito forte com relação às experiências produzidas na sociedade, que vão efetivamente trazer uma memória para a sociedade, para as pessoas. Então, nesse sentido, aquilo que se produz é o que efetivamente trará características empíricas relacionadas a essa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. O que há de curioso em Hume é que não possui nada de utópico. Seu pensamento é coerente em afirmar que, uma vez implantada a igualdade das propriedades entre os homens, as diversas habilidades técnicas, experiências e diligências que exigem naturalmente entre si romperiam com a pretensa igualdade. O bom senso ordinário e um pouco de experiência, de acordo com Hume, seriam bastante para administrar essa situação e devolver o homem a uma situação em que é capaz de dizer
o que é o seu e o que é o do outro. Aqui está o germen para que se possa opor ao outro, pelo direito, uma forma de intervenção para que cada um se proteja e se resguarde sobre a ideia de que o seu e o meu são intocáveis. Assim, a lei surge como uma forma de conduzir o homem ao que lhe é natural, traduzindo-se em um conjunto de preceitos que existe e vigora como lei suprema para a segurança do povo. Uma das características importantes que a gente tem aqui é relacionada à aplicabilidade daquilo que Hume apresenta. Então ele não está, na realidade, pensando somente em uma característica teórica, bem como essa característica sendo ela aplicada na sociedade, para efetivamente trazer os resultados que são esperados na sua condição e na sua discussão. Vamos então ao nosso próximo slide. Assim, à guisa de conclusão, pode-se detectar na teoria humeana da justiça uma preocupação de justificação de existência do valor pelo empirismo. A experiência humana determina o que é bom, o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Bem como uma preocupação de justificação de finalidade do valor, pela utilidade que se pode ser geral, se tratar de uma virtude individual ou particular, e se tratar de uma virtude social. Com essa argumentação, floresce em Hume uma crítica profunda ao justnaturalismo imperante, uma vez que se deu pensamento, decorrem de sérias controvérsias com as relações ao absoluto, racional, lógico-dedutivo e universal justnaturalismo. Não há, para Hume, imanência das regras de justiça, há experiência de justiça. Aqui talvez temos um dos pontos mais importantes diante do discurso apresentado por Hume, onde ele fala a questão da experiência da justiça, ela tem um valor muito importante, ou seja, a partir dessa experiência que efetivamente se constrói a ideia de justiça, onde vai-se efetivamente ter essa prática, esse processo empírico que se constrói para que vai, através dele, trazer efetivamente a resposta em relação à questão da justiça. Então essa é uma das defesas que nós temos aqui, quando é apresentado o discurso de Hume, e ele vai trazer então essa perspectiva muito mais radical no processo empirista, né, do pensamento da filosofia, que vai efetivamente se debruçar pela questão das impressões, ou seja, essa experiência real produzida na sociedade que vai efetivamente trazer um condicionante muito mais forte para a discussão do direito e a sua aplicabilidade também. A todos vocês, muito obrigado, nos encontramos então no nosso próximo vídeo. Espero que aqui tenha trazido para vocês algumas contribuições para o pensamento de Hume, que é extremamente importante para a área da filosofia do direito. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!